é uma liminar, né? Será que vai voltar para os 35? Vai ficar em 30? Então, aí tem que verificar se a liminar vai continuar, né? Porque vai recorrer da liminar. Aí, a alegação deles é que o legislativo fez e tinha que ser do executivo. A galera tem falado que, na verdade, o problema estava do bombeiro, né? Porque o bombeiro estava sem idade. Aí tem que Aí, esperar. entendi. Merda, né? Porque como é liminar, a liminar pode cair, entendeu? Entendi. Eu acho que não faz sentido nenhum diminuir a idade para mim. 35 anos é a idade ideal. É, pô. E sem contar que tem gente também que já tá estudando há um tempo, né? Isso. Uma sacanagem isso, uma covardia. Tem que esperar, tem que esperar. O que eles vão adiantar da vida deles lá. Tranquilo. Porque em dezembro eles fizeram. Aí saiu agora em agosto. Provavelmente eles vão recorrer, mas vai levar um tempo. E eles convocaram 400 e em dezembro, né, a partir segundo eles que eles falaram, né, já podem abrir um concurso, porque só tem 400 na lista, ou menos de 400 na verdade. Então teria que ter, provavelmente vai ter gente para poder concluir a turma que Uhum. começa no final do ano. E depois disso vai ser 2.000, vão ser 2.000 vagas todo ano. Entendi. É o que saiu na folha dirigida. Vai ter um concurso permédio todo ano, de 2.000 vagas, Uhum. que era o ideal, né? Assim como eu acho que bombeiro também tinha que ter concurso todo ano, como é nas Forças Armadas, para você ter reposição contínua. Então dá uma resolvida aí. Se ficar ruim, tem a turma da Polícia Civil para migrar, né? Polícia Civil, a gente tem a garantia que não É. tem idade. Tomara que eles não inventem essa palhaçada também, né? Daqui a pouco pra Polícia Civil vão diminuir também. Botar a idade. Não, aí no civil não tem como, porque tem que mexer no estatuto todinho dos servidores públicos. Aí é mais difícil. Ah, tá. Mas aí, né? Tem que ficar esperando. Vai ter que depender da vontade, da boa vontade da. Esse daí seria a letra B? 31? Uhum. Então vamos lá, galera. Questãozinha número 31 no caso, né? Eu estou trabalhando aí com vocês. Fala para mim aí. Memória de alta velocidade, normalmente composta por registradores que contribui para o aumento de velocidade em operações repetidas. Eu deixei isso bem claro para vocês. Alguém lembra? Repetição, não é isso? Tudo que fala de repetição tem a ver com frequência. E eu disse que é até importante quando você for comprar o seu celular, se for comprar um notebook, você também verificar a quantidade de gigahertz, tá? Então, resposta correta para a gente aí. Da 31, quem marcou a letra E acertou. Agora vamos lá. Aqui, questãozinha 32.
32, botei D, Vitor. Beleza. Então vamos lá. Em um computador, a memória de massa ou memória secundária é. Quando a gente trabalha as memórias, né, a gente tem a memória primária e a memória secundária. E uma relação com elas. E aí você precisava só lembrar que não pode dar uma confundida, tá? Sobre a relação das memórias. Por quê? Vamos abrir aqui. A memória primária, ela é composta das memórias ROM e da memória RAM. Então, aqui, ó, memória ROM, memória RAM, tá? Todas elas fazem parte do que nós vamos chamar de memórias primárias. Beleza? Memória secundária são as memórias que são removíveis, né? Tipo CD, DVD, pendrive. Agora que você relembrou isso, no caso, nós falamos isso foi na primeira vez que trabalhamos com esse tipo de memória. Então vamos lá. Definida como uma sequência de células numeradas, cada uma contendo uma pequena quantidade de informação. Tá fora. Representada por um barramento ou canal de dados com velocidade de acesso superior à memória RAM, armazenada no processador secundário do computador para processamento de dados nela contidos, usada para gravar grande quantidade de dados que não serão perdidos com o desligamento do computador. Então, resposta letra D aqui, nós podemos marcar tranquilamente. E usada para interligar os dispositivos periféricos, aqui no caso aqui seria, né, as conexões. E aí dessas conexões, você tem os barramentos, como a gente já fala, né? Então está totalmente fora. A única resposta correta para a gente é 32, letra D. Então aqui, ó, letra E, 31, 32, letra D.
Bom, aqui, no caso, a gente vai trabalhar um pouquinho, aí já começa, né, a fazer uma revisão, porque nós já falamos de software, já falamos de hardware, já falamos de freeware, shareware. Free é aquele aplicativo que você não precisa pagar. Share é aquele aplicativo que você precisa pagar para poder utilizar ele. Então, hardware, a parte física do computador, software, a parte lógica do computador, que aí são os aplicativos e tal, e eles ficam gravados, né? Eles são processados, interpretados pelos processadores, né? Ou pelo processador, e ficam gravados no disco rígido e carregado na memória RAM, enquanto em execução, tá? E aí, aqui ó, Word, bloco de notas, MSN, Firefox, né? Qualquer aplicativo que nós temos hoje é chamado software. Você baixa o aplicativo, ele é um software. Tá? E aqui é a parte física, placa-mãe, processador, HD, placa de memória, placa de vídeo, teclado, mouse, impressora. E aí a gente já introduz esse conceito, que é o conceito de firmware. Tá? Eu sempre lembro para os alunos, né, fazer a associação mesmo com firme. É algo que é difícil de você estragar, é difícil de você corromper, é difícil de você derrubar, porque ele é algo que já vem no seu computador. Sem ele, você não vai nem conseguir acionar ele. Então, o firmware, ele não está ligado ao usuário do computador. Sua concepção está diretamente ligada à fabricação de determinado dispositivo de hardware ou diversos outros componentes eletrônicos. Por exemplo, se você vai pegar uma impressora, você tem o firmware da impressora. Tá? É como se fosse o aplicativo, um aplicativo dentro dela, associado à função dela. E se você faz configurações, você pode ter, retornar às configurações de fábrica, ou seja, ao firmware dele, ou também fazer atualização do firmware. Acontece bastante. Vamos pegar aqui no caso aqui de impressora, vou inventar a impressora aqui Samsung. Firmware. Não, apareceu uma aqui, tá? Esse aqui é o software de instalação. O que acontece? A gente falou da memória ROM. A memória vem guardada ali, por exemplo, a BIOS. Então, o firmware tem um software ali para instalar a BIOS, que a gente pode chamá-lo de firmware. Tá? Então, se o cara quiser aqui, ó, ele baixaria aqui, clicaria, e aí, com isso, ele atualizaria a impressora dele através de um firmware. Sem esse firmware, nenhum aparelho consegue. Tá vendo aqui, ó, tem até dois, ó. O software e tem o firmware. O software é do computador para o computador controlar a impressão, medidas, alterações. Esse aqui não, esse aqui é diretamente do hardware, da impressora. Ele é, entre aspas, o aplicativo do hardware. Beleza? Então, firmware é o software do hardware. Tá vendo? Tem dois aqui, ó, dois números aqui. Arquivo de firmware aqui, ó. Um de junho e outro de 2017. Bom, aí nós temos aqui a questão 33. Qual o termo que designa o conjunto de componentes
eletrônicos que constituem um computador. Tá? Então, ele está falando dos componentes eletrônicos que constituem hardware, software, hardware, firmware e freeware. Freeware a gente já sabe pelos dois que nós temos aqui, então não faz parte, porque eles são as partes lógicas. Hardware tá fora, ficaria entre firmware e hardware. E aí você teria que decidir, porque na verdade ele está falando um conjunto de componentes eletrônicos, tá ok? Tá? Não é as configurações, não é o aplicativo nativo ou o aplicativo do hardware. Então, a resposta correta aqui para gente é a 33, letra A. Só para aí, galera, para vocês fazerem essas 4 questõezinhas aí.
Na nossa aula, que foi a aula que eu falei sobre hardware, a primeira, né? Essa nós tivemos a aula 1 de hardware e na semana passada a aula 2 de hardware. Nós falamos sobre impressoras. Inclusive no outro formulário, no outro questionário, desculpa, caiu uma questãozinha falando também de impressora. E aí ele fala sobre a unidade de medida de uma impressora. Aí realmente é algo bem específico para quem trabalha com impressora, é o tipo de questão que quando cai em concurso, é uma questão que as pessoas tendem a errar. Então, você só tem que tomar cuidado, porque CPS, tá? É cópias por segundo. Então, cópia, a gente está falando de copiadora. Lógico que uma impressora multifuncional, ela também faz esse papel. Também é um dado que você tem que ver. Mas ele deixou bem claro que ele quer a unidade de medida de resolução. Tranquilo? Hoje a gente não usa muito, mas antigamente, tá? Quando a gente falava de impressoras matriciais, tínhamos o LPM, que é linhas por minuto. Hoje nós usamos o ppm, que é páginas por minuto, mas esse é para velocidade da impressora. E aí a gente tem o bpm. Alguém falou alguma coisa aqui? Isso aí, letra B. Letra B, DPI. Tá? A unidade de resolução é DPI. Quando você vai ver um anúncio aqui, vamos ver aqui o anúncio de impressora aqui. Só para mostrar para vocês aqui, ó. Informações do produto. Aí você tem aqui quantidade, o tipo que é, a memória dela e ó, a resolução da impressão, ó, até 1200 por 1200 dpi. DIP, que é a unidade de digitalização de imagem. Aqui você tem a cópia, tem a impressão, tá. Vamos olhar aqui, imprimir frente e verso. Cadê aqui, ó? ppm. Aqui, ó. Aí é a velocidade de impressão, que é 40 ppm, que é páginas por minuto. As impressoras matriciais, né, seriam linhas, né? Linhas por minuto. Porque a impressora matricial, ela faz aquele movimento de ir e vir da fita. Então, é a quantidade de linhas que ela faz.
Então, a resposta é da 34, letra B. Aí nós temos aqui, ó, a memória cache. Você pode reparar que a memória cache cai bastante. Ela é um assunto de hardware que aparece bastante, justamente por ela ter essa questão de resolver o problema. Ela resolveu o problema entre a memória RAM e entre o processador. E aí você precisa lembrar como que ela funciona. E aqui você tem, ó, uma memória de grande capacidade, muito rápida, porém de custo muito alto. Ó, a gente já consegue eliminar porque ela não é de grande capacidade. Ela é de pequena. Justamente porque o processo dela é só fazer o trabalho de sair da memória RAM para o processador, porque ela bem baixa em relação à questão do processador. E ela está ali justamente, e eu até deixei o exemplo, né, que eu falei para vocês, imaginando que tinha um cano, e aí, se você tem um tubo de 100 ml e ele tem que entrar num tubo de 40, você tem que pegar e fazer uma redução. E a memória cache é justamente responsável por fazer essa ponte da memória RAM para o processador que tem alta velocidade. Então, nesse caso aí, ficaria entre a letra B e a letra C. Só que nós temos que lembrar que né, ela tem que fazer esse processo de levar o que é pequeno, que é a memória RAM, e contactar com o processador que é alto. Então, ela tem que acompanhar o processador. Então, ela vai ser muito rápida. Então, ela não precisa armazenar nada, até porque ela é uma memória que é só para fazer esse papel, né? Ela pega da memória RAM, que é lenta, e eleva para o processador, ou pega do processador, que é rápido, e diminui para a memória RAM. Então, ela tem que ser rápida.
Precisa fazer isso rápido, porque senão no processo vai ficar demorado e o computador vai travar. A mesma coisa com o seu celular. Porém, com um custo muito alto. Então, resposta correta para a gente aqui, letra C. Mas nem precisava essa questão do custo aqui, só com essa parte dela ser de pequena capacidade, porque ela não precisa guardar dados, a gente desligou a memória cache e para de funcionar. Ela não precisa ficar funcionando como um HD, né? Que precisa estar com os arquivos lá gravados. E muito rápida. Então, a 35 para a gente aqui, resposta letra C. Trinta e seis, uma questão bem simples, né? Falando de DVD, CD-ROM, CDR e CDRN, tá? DVD e CD, que não são graváveis, R, que são recorder, né? Que você poderia gravar, e RN, que você poderia gravar várias vezes, né? Aí ele quer que a gente descubra qual é a opção correta. Aí ele bota assim: o DVD é utilizado para gravar vídeos, gravar dados, utiliza-se o CD-ROM. Tanto faz, você pode gravar vídeos nos dois. A única diferença é a limitação que o CD-ROM tem em relação ao DVD. O DVD consegue armazenar mais que o CD-ROM, mas ambos hoje armazenam muito pouco se comparado a um pendrive. O DVD é capaz, sem maiores problemas, de ler outros tipos de CD, como CD de áudio, CD-ROM, CDR, CDR-W, uma vez que todas essas mídias possuem o mesmo tamanho físico. É uma opção possível. É uma opção possível. Mas, vamos confirmar. A vantagem do CD-ROM é permitir a gravação de dados de backup? Não, isso não é uma vantagem, até porque ele grava menos. E também eu posso gravar no DVD sem problema. A vantagem do DVD é a capacidade de armazenar até 1,44 MB de informações. No caso aqui, né, ele está usando o armazenamento do disquete. Tá? E a gente sabe que o DVD não vai... o DVD é bem maior do que isso. O CD é 800. Vou botar só como foto mesmo. E vocês verão aqui, ó. Aqui, ó, 700 megabytes. E os DVDs, 4 GB. Aqui, ó, você pode verificar a quantidade de armazenamento entre eles. Vamos clicar no site aqui para vocês darem uma confirmada. Aqui, como eu falei para vocês, ó, CD 700 megas e o DVD 4,7 GB. E aí nós tivemos o Blu-ray, mas o Blu-ray ele não foi muito além. Hoje, basicamente, só utilizado para jogos. Para jogos, porque é muito mais simples você gravar em DVD. Em pendrive. Você tem aqui, ó, 700, 4,7 e 50 GB do Blu-ray.
Com isso, você mataria a questãozinha aqui para gente, sendo mesmo a resposta letra B. O DVD acabou. Os problemas de ler outros CDRW, mas voltar o aparelho, né? Nesse caso aí é em relação ao aparelho. Mas as outras opções não tinham como a gente marcar, porque o CD-ROM não tem uma vantagem. A vantagem é gravar dados de backup. Eu posso gravar no DVD tranquilamente. A capacidade do DVD é 1,44 megabytes. Está errado. Essa é a capacidade do disquete. E o DVD é utilizado para gravar vídeos, enquanto para gravar dados o CD-ROM. Tá? Não, eu posso gravar dados no DVD tranquilamente e também vídeos até 700 megabytes no CD-ROM, sem problema algum. Qual das alternativas a seguir apresenta um dispositivo que é de entrada e também de saída, os dois juntos? Nesse caso, nós temos aqui um monitor touchscreen, que vai fazer os dois trabalhos em sequência. Porque o monitor, ele é de saída, mas o touchscreen é de entrada. Eu dou comandos ao computador através do touchscreen, que é o seu celular, tá? Então, o monitor touchscreen, ele é de entrada e também de saída de dados. Tá? O touchpad, para quem não sabe, o touchpad é aquele mousezinho que vem no laptop. Esse camaradinho aqui, que vem bem no mouse, ele é o touchpad. Bom, aqui nós temos uma questãozinha, na verdade, duas questõezinhas sobre Excel, que nós já trabalhamos, já falamos, já expliquei para vocês no Excel. Uma questãozinha falando sobre gráficos, tipos de gráficos do Excel, e uma outra questão falando sobre fórmula. Mas uma questão bem tranquila, que ele pede o máximo, tá? Então, de cara, a gente marcaria a letra A, máximo. Lembrando que temos aquele detalhezinho, né? O máximo, ele vai te dar sempre o maior número. O maior, eu posso enumerar o quanto maior eu quero que ele seja. Soma, vai somar os dados dentro de um intervalo. Multi, você já sabe que é para multiplicar. E o mod é para você pegar o resto da divisão de um número. Normalmente não faria muito sentido, mas para quem trabalha com estoque, né? E aí você faz pacotes, o resto é o importante para você poder saber, né? Quanto que vai sobrar no seu estoque. Se você tem 350 e são caixas de 22 embalagens, tá? Você, em cada caixa vão 22 embalagens, então você vai ver que vai sobrar tanto. Então, o mod, ele calcula o resto da divisão. Multiplica, soma tudo, maior, a gente vai... parecido com o máximo, só que o máximo vai dar sempre o maior de todos, o primeiro maior, e o maior eu posso dizer qual é a posição desse maior. E aqui na 39, utilizando o Excel, no sistema operacional Windows, instalação padrão português Brasil, qual das alternativas a seguir não é uma opção de tipo de gráfico que o programa oferece? A gente também já trabalhou isso para você, mas eu vou abrir meu Excelzinho aqui para falar novamente sobre os tipos de gráfico. Gente, gráfico é uma coisa que eu vou colocar. Então, se é para colocar, tá em qual aba, né? Em qual guia? Inserir. Inserir aqui, gráficos. Beleza? Então, para memorizar, a gente faz aqui, coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, rosca, bolha e radar.
É muito intuitivo, porque você vai pelo desenho. Ó, pontinhos de dispersão. Um pedaço de alguma coisa é área. Esses pontos aqui, tá? Com um intervalo de subida e descida, são ações. Sempre vai ter essa barra e esse intervalo aqui, ó. Superfície, aí a área ela é em 2D, a superfície ela vem em 3D, ó. Parece com a área, só que a diferença é que é em 3D, enquanto a área é em 2D. Lembrar, área normalmente lembra montanha. Rosca, não que se fala, né? Não tem dificuldade, o nome já diz, de radar e associar com teia de aranha. Melhor resultado para o trabalho. Então, vamos lá. Coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, rosca, bolha. Coluna, linha, pizza, barra, área, dispersão, ações, superfície, rosca, bolha. Radar. Esses são os gráficos. Então, a gente sabe aqui que não é um de nossos gráficos retângulo. Um gráfico de retângulo poderia ser, mas ele seria um gráfico considerado de área. Se você tiver dados constantes, isso seria possível, né? Que aí você vai ter um gráfico de área, que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele pode formar um retângulo, tá vendo? Ou também você confundir, né, com um de barra, que de barra, de certo modo, também são retângulos, assim como colunas, né? A diferença é que barra é deitado e coluna é em pé. Mas, de certo modo, entre aspas, são retângulos. Mas não existe essa modalidade de gráfico. Então, a resposta correta para a gente aqui, ó, letra B. Pessoal, dúvidas? Fale agora ou tenha dúvidas para sempre. Então, beleza, pessoal. Então, vou me despedindo de vocês e vocês aí aguardem o próximo professor. Fui, galera! Valeu, boa noite.